Nesse portão aí, conversando com o tio Fabinho sobre as grandezas de Deus até meia-noite. Louvado seja o nome do Senhor, porque o culto acabava na igreja, mas dentro de nós o culto continuava. Nós não via a hora de amanhecer um outro dia para tomar banho e voltar para a casa de Deus. Então passou um filme na minha cabeça quando não tinha nada dessas construções, aquele quintal vazio, quantas vezes a gente ficava tirando palavras para Deus falar conosco, porque nós tínhamos sede. A nossa alma era sedenta da presença de Deus, a nossa alma era sedenta de um momento como esse. E por isso, quando eles me chamaram para fazer um culto aqui, passou um filme na minha cabeça e Deus disse: essa glória irá voltar se o meu povo se voltar para mim. E é por isso que hoje Ele me deu uma palavra para dizer para nós aqui, e a palavra é essa: torna a mim e eu tornarei a voz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Oh, Espírito de Deus. Eu disse: louvado seja Deus, e que esse momento não seja o primeiro de muitos momentos, que esse seja o primeiro de muitos cultos que nós vamos fazer aqui nessa noite, nessa tarde de hoje, porque o Senhor falou ao meu coração e eu me alegrei, porque eu me lembrei há muitos anos atrás, quando nós recebíamos promessas do Senhor aqui neste lugar, quando as pessoas vinham aqui para ser abençoadas, para receber oração, para fazer culto, era culto ali. Às vezes o culto acabava na igreja, nós chegávamos, fazíamos culto na casa da minha mãe, fazíamos culto aqui, fazíamos ali, que o Fabinho continuava, e a glória de Deus ela acompanhava nós a todo tempo, porque nós estávamos voltados para Deus, e quando nós nos voltamos para Deus, o Senhor se volta para nós, e bendito e agradecido seja o nome do Senhor por isso, amém? Vamos ler a palavra de Deus. Graças a Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Deus está entre nós, irmãos. Livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Que diz assim, Zacarias, perto antes de Mateus e antes de Malaquias. Graças a Deus. Zacarias 3. Capítulo 1, versículo 3. Antes de Malaquias, antes de Mateus. Capítulo 1, versículo 3 de Zacarias, que diz assim: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, meu Deus. Fala, Deus. Aleluia, Jesus. Senhor nosso Deus e também nosso Pai, Aleluia, Deus amado, meu Deus querido, Deus misericordioso. Pai, estamos aqui nessa tarde, Senhor amado, reunidos, ó Pai amado, para juntos te louvar, ó Pai. Entregar para Ti, meu Deus, tudo aquilo que temos, que não é ouro, não é prata, Senhor, mas nós temos um coração aquebrantado para lhe entregar em Tuas mãos. E a Tua palavra nos diz que um coração aquebrantado move o coração de Deus. Pai, que nessa tarde o Senhor possa se mover diante de nós. Mas a Tua palavra fala que os Teus ouvidos não estão tampados para que não possam nos ouvir. E os Teus braços encolhidos para que não possam nos abençoar. Meu Deus, o Senhor conhece cada coração que aqui está, Senhor. E nós viemos aqui, meu Deus amado, porque sabíamos que o Senhor estaria aqui nessa tarde. Meu Deus, então que o Senhor possa, meu Deus, manifestar a Tua presença, que o Senhor possa tocar os nossos corações com a Tua mão santa, que o Senhor possa, meu Deus amado, nessa tarde dar-nos um banho do sangue de Cristo, da misericórdia e da graça de Deus. Pai, que nessa tarde o Senhor possa nos levar a Ti, e o Senhor possa vir a nós, ó Pai amado, que nessa tarde nós possamos nos aproximar mais de Ti, Senhor, para que o Senhor também se aproxime mais de nós, Senhor amado. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Obrigado, meu Deus amado, por este momento. Obrigado, meu Deus querido, por esse momento. Meu Deus, manifesta a Tua presença em nosso meio, porque nós já sentimos a Tua glória, meu Deus. Já sentimos que o Teu Espírito está pairando em cima de nós. Já sentimos, meu Deus amado, que o Senhor tem passeado em nosso meio. Aleluia. E sentimos também que o Senhor já recebeu a nossa humilde adoração. Pai, continua falando conosco, Senhor amado, e que nenhum impedimento
impedimento, nenhuma barreira, nenhuma potestade, nenhum principado venha roubar a semente da tua palavra nessa tarde. Meu Deus, que todo impedimento e toda barreira venha cair por terra agora, em nome do nome que está sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu lhe peço autoridade para repreender as barreiras e os impedimentos, em nome de Jesus, ó Pai amado. Fala conosco, Senhor, e que a tua palavra possa criar raiz em nosso coração e dar frutos dignos de arrependimento. Pai, fica conosco, que já te agradecemos. Muito obrigado, porque se esse culto acabasse agora, Pai, o meu coração já está alegre, o meu coração já exulta em alegria, o meu coração já salta dentro do peito, porque eu já senti a presença do Santíssimo Espírito neste lugar. Meu Deus, eu te louvo porque o Senhor não procura aparência, mas o Senhor procura a sinceridade. Obrigado, meu Pai, obrigado. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Palmas que louvam. Irmãos, a palavra que Deus tem para nós nessa tarde é uma palavra de graça, é uma palavra de amor e é uma palavra de alerta, é uma palavra, bendito seja o nome do Senhor, que não é minha, que eu confesso que eu não tenho o que falar, eu não sei o que falar, eu não sei como falar, até porque eu não conheço o coração de ninguém. Mas Deus, Ele conhece o meu, Ele conhece o seu coração. Talvez eu até saiba o que alguém aqui precisa, porque somos uma família. Mas eu, bendito seja o nome do Senhor, não conheço a intimidade de ninguém. Não conheço o que verdadeiramente você carece. Porque talvez eu sei até o que você quer, mas Deus é quem sabe o que precisamos. Então nessa tarde Ele tem uma palavra de salvação para nós. Ele tem uma palavra de reconciliação para nós. Ele tem uma palavra de proximidade para nós. Ele tem uma palavra de chamado para nós. E por isso a palavra de Deus para nós se resume nessa tarde em um simples versículo, em que o Senhor, não eu, o Senhor dos Exércitos, Ele diz para mim e para você nessa tarde: torna a mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E o que é tornar, irmãos, se não voltar? O que é tornar se não voltar? E nós só podemos voltar de onde nós já estivemos. Nós só podemos voltar de onde nós saímos. É por isso que Deus disse: torna a mim e eu tornarei a vós. Como quem está dizendo assim: volta para mim, que eu volto para vós. Como Ele está dizendo assim: volta para cá, para onde você saiu, volta para os meus braços. Volta para mim e eu voltarei para vós. Porque só podemos tornar de onde nós já estivemos. Só podemos voltar de onde nós saímos. E o Senhor me levou aqui, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, a meditar em algumas coisas da palavra de Deus. Lá no princípio, quando Deus formou todas as coisas, Ele todas as coisas formou pelo poder da sua palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: haja separação entre luz e trevas, e hoje houve dia, 12 horas, e 12 horas houve noite. E todas as coisas é sustentada pelo poder desta mesma palavra, porque Deus só precisou falar uma vez, e todo dia amanhece, todo dia anoitece, todo dia amanhece, todo dia anoitece, porque Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus disse à terra: terra, produza vegetais, produza plantas, produza árvores, e que essas árvores dê semente, e a terra produziu árvores. E Deus disse: terra, produza animais de várias espécies, e a terra produziu animais. E Deus disse às águas: produza peixe, e as águas produziram peixes. Todas as coisas Deus fez tão somente com o poder do haja. Ele disse: haja isso, haja aquilo, haja isso, haja aquilo, e tudo se formou pelo poder da sua palavra, e tudo hoje está sustentado pelo poder da sua mesma palavra. Mas Deus, quando foi fazer o homem, Ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele poderia ter dito assim: terra, faça o homem. Ele poderia ter dito assim: terra, produza o homem, depois ele ter vindo e assoprado no homem, mas ele disse: não. Esse homem, essa obra, essa criatura, vai ser a criatura mais perfeita que eu vou fazer.
Vai ser a criatura onde eu vou depositar o meu maior amor. Vai ser a criatura onde eu vou inspirar, vou assoprar o meu espírito de vida. Vai ser a criatura que eu vou falar com ele e ele vai falar comigo. Vai ser a criatura que não vai ser só uma criatura, mas vai ser também a minha companhia. Vai ser também o meu amigo. Vai ser também aquele que na variação do dia eu irei visitar. Vai ser aquele que eu vou falar com ele. Vai ser aquele que vai desfrutar de tudo aquilo que eu fiz. Então por isso Deus se deu o capricho de vir à terra com as suas mãos santas e poderosas, pegar a terra, o barro, amassar, fazer um boneco de barro, assoprar na sua narina o fôlego de vida e tornar também ao homem agora uma alma vivente. E a Bíblia diz que Deus fez o homem acorda agora, é um homem como nós aqui estamos. E Deus, louvado seja o nome do Senhor, tem com o homem uma amizade fina. Deus tem com o homem, louvado seja o nome do Senhor, uma intimidade tão grande, que Deus disse: Adão, vem cá, eu fiz todos esses animais, vem cá, dá o nome deles pra mim. E Adão disse: esse vai ser leão, esse vai ser cachorro, esse vai ser gato, esse vai ser vaca, esse vai ser passarinho, aquele ali vai ser isso, aquele ali vai ser outro. E Deus deu autoridade para Adão, dar nome a todos os bichos. Deus disse: agora Adão, sujeitai a terra e a possuí-la. Tudo que tem aqui é teu, tudo que tem aqui é para você, eu fiz para você. E a Bíblia diz que na variação do dia Deus vinha falar com Adão, e Adão não tinha falta de nada, Adão não sentia falta de nada. Sabe esse vazio que às vezes bate dentro do meio do teu coração? Não existia com Adão, porque tudo que Adão precisava ele tinha, tudo que Adão queria ele tinha, porque ele não só tinha o de comer, ele não só tinha o de beber, ele tinha a presença daquele que o criou, ele tinha a presença daquele que assoprou nele o fôlego de vida, ele tinha um sentido para viver, ele tinha um sentido para acordar. E na variação do dia Deus vinha conversar com ele, Deus tinha com ele uma intimidade, Deus tinha com ele uma amizade fina. Adão estava ali e Deus tinha o prazer de estar com Adão, e Adão tinha o prazer de estar com Deus. Mas a Bíblia nos fala, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que Adão e a sua mulher, para resumir, foram enganados pela serpente, porque Deus disse: ó Adão, de tudo que está no Éden você pode comer, porque eu fiz tudo para você, mas ali tem uma árvore que você não coma dela, porque o dia que você comer dela, Adão, certamente tu morrerás. Então não coma dela, por favor, não coma dela. Mas infelizmente, irmãos, nós, o homem, temos uma queda para aquilo que é proibido. Temos uma queda para aquilo onde há uma restrição. Temos, infelizmente, um reclínio para aquilo que desagrada a Deus. Temos, louvado seja o nome do Senhor, uma curiosidade para aquilo que não é permitido. E Adão, louvado seja o nome do Senhor, como carne na sua fraqueza, ele caiu. E a Bíblia diz que Deus, um belo dia, veio visitar Adão como de costume. E Adão, quando ouve a voz de Deus, ele se esconde. E quantas vezes, irmãos, nós nos escondemos? Quantas vezes nós fugimos quando ouvimos a voz de Deus nos chamando? Quantas vezes nós fugimos? Isso já aconteceu comigo. Quantas vezes eu me afastei da presença de Deus, e quando eu vi um irmão que vinha orar, eu corria, me escondia. Eu me escondia, eu não queria estar ali, porque eu ouvia a voz de Deus e eu estava em pecado. Eu olhava para mim e eu me via nu diante da presença de Deus, como Adão e Eva se viram ali. Aleluia, e eles se esconderam da presença de Deus, e Deus começa agora a chamar Adão e dizer: Adão, onde é que tu estás? E Adão se apresenta a Deus e fala: Senhor, eu me escondi, porque eu tive vergonha quando eu ouvi a tua voz. E Deus disse: por que você se envergonhou, Adão? E ele disse: porque, Senhor, eu estou nu. E Deus disse: Adão, quem é que te mostrou que tu estás nu? Tu comesse por acaso, Adão, da fruta que eu falei para tu não comer? Aleluia, e Adão começou agora a fugir da responsabilidade de Senhor. A culpa não é minha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. E quantas vezes nós transferimos a nossa responsabilidade para o nosso próximo? Quantas vezes nós dizemos: Senhor, eu só pequei porque fulano de tal me atentou. Senhor, eu só pequei porque aquele laço estava ali, Senhor. Senhor, eu só pequei por causa disso, eu só pequei por causa daquilo. E quantas vezes nós temos ainda a coragem de colocar a culpa no próprio Adão e dizer: eu só pequei porque Adão pecou um dia, Senhor. Eu só caí porque Adão inventou de comer da fruta. Mas a minha, a sua responsabilidade, ela não pode ser transferida para ninguém. A Bíblia diz: não se deixe escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Meu Deus. A nossa vida é uma colheita, uma plantação. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E Adão, quando ele se viu ali, aleluia, encurralado, ele jogou para a mulher jogou para a serpente. E Deus disse: eu não quero saber quem errou. Eu te dei de tudo.
Aleluia, meu Deus. Adão, eu fiz tudo para você, Adão. Será que a minha presença não te basta? Será que tudo que eu te ensinei, será que tudo que eu te dei não é suficiente? Será que você precisava daquilo ali, Adão? Será que você precisava daquela simples fruta? Olha o tanto de fruta que tem aí, Adão. Olha o tanto de coisa que eu fiz para você. Você fosse voltar para isso, para o mínimo. E quantas vezes nós trocamos muito pelo pouco? Quantas vezes nós trocamos o máximo pelo nada? Quantas vezes nós trocamos a presença de Deus por simples coisas? Quantas vezes nós trocamos o nosso chamado? Quantas vezes nós trocamos a nossa promessa? Quantas vezes nós trocamos a nossa escolha por um prato de lentilha, como fez Esaú? Por causa que no momento da fome, no momento da tentação, nós nos esquecemos, nós nos declinamos para aquilo que é passageiro, esquecemos aquilo que é eterno, esquecemos aquilo que é firme, aquilo Aleluia, que vai meu para Deus. sempre. E jogamos por um simples momento, e depois que caímos, vemos a besteira que fizemos. Aleluia, Eu meu disse, será, Deus. Adão, que não era o suficiente o que eu te dei? E agora o Senhor penaliza Adão, porque Deus ele é justo. Deus ele é justiça. Ele é amor, mas ele é justiça. De repente Deus fala, agora você precisa de se separar de mim. Porque, irmãos, a Bíblia diz, nada nos separará do quê? Do amor de Deus. Nem a doença, nem a potestade, nem a peste, nem o porvir. Nada, mas nada nos separará do amor de Deus. Mas o pecado nos separa da presença de Deus. Aleluia. Não do amor. Você pode ser pecador do jeito que você for. Você pode estar longe da presença de Deus, mas Ele te ama. E do amor dele você não vai escapar. Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama do jeito que você está. E ainda que você esteja distante da presença dele, você nunca estará distante do amor dele. Porque eu posso amar alguém que está no Pernambuco? Posso. Eu posso amar alguém que está no Japão? Eu posso, ele não está perto de mim, mas eu continuo amando ele. Deus disse, você vai para longe da minha presença, mas nunca irá para longe do meu amor. Agora Adão está saindo do Éden, ele arruma suas coisas e Deus diz, vai. Enquanto Adão está indo, o coração de Deus está apertado. E parece que eu vejo Deus olhando para a serpente e dizendo assim, você enganou a mulher, não enganou. Você enganou o meu filho, não enganou. E da mesma semente dessa mulher, nascerá um que esmagará a sua cabeça. E este homem que chegará um dia que ele entrará pelos portões celestiais e ouvirá a frase, vinde bendito do meu Pai para o gozo celestial. Aleluia, meu Deus. Seja o nome do Senhor. Louvado, engrandecido é o teu nome, Deus. E dentro de Adão começa a criar um vazio. Sabe a depressão? Sabe a opressão? Sabe a ansiedade? Sabe a angústia? Nasceu nesse dia. Nadaçuca mandura vassúria. Nesse dia Adão soube o que era sentir um vazio. Nesse dia Adão soube o que era sentir tristeza. Nesse dia Adão soube o que era sentir ansiedade. Nesse dia Adão soube o que era passar uma noite sem dormir. Nesse dia Adão sentiu o que era medo. Porque até então ele estava perto de Deus. Até então ele tinha segurança, e se faltasse uma árvore para ele comer, ele sabia que Deus ia dizer, haja uma árvore aí. E a árvore nasceria na hora. Aleluia, meu Deus. Mas naquele dia ele entendeu que agora ele tinha que viver da sua própria suor. Naquele dia ele entendeu que ele precisava de colocar a mão nos espinhos. Naquele dia ele entendeu que ele teria que viver longe da presença de Deus. Por mais que Deus o amasse, mas pela sua justiça, ele precisava estar longe de Deus agora. Aleluia, meu Deus. Mas Deus não se contentou com isso, irmãos. Porque como eu disse, por mais que nós estejamos longe da presença dele, nunca estaremos longe do amor dele. E no dia que Adão saiu, Deus começou a planejar, Deus começou a arquitetar o plano de trazer ele de volta. No dia que Adão estava saindo, Deus começou a arquitetar o plano para trazer de volta o homem para si. Mas quanto mais o homem crescia na terra, quanto mais a terra era povoada, quanto mais os homens cresciam e se davam em casamento, quanto mais pessoas nasciam, mais o homem se distanciava de Deus. Mais a treva tomava conta do coração do homem. Mais o pecado tomava conta do coração do homem. Mais o homem ficava longe de Deus. Mas Deus continuava com o plano de trazer o homem de volta do lugar de onde não era para ele ter saído. E Deus então olha para a terra e vê que a terra está em trevas. E vê que a humanidade está na calamidade. E Deus olha e encontra uma luz no coração de um homem chamado Noé. E Deus diz, Noé, vem cá. Eu preciso de separar
a treva da luz. Eu preciso de saber quem é que ama a luz e quem é que ama a treva. Eu preciso, Noé, de trazer o homem de volta. Mas para que eu traga o homem de volta, eu preciso de um plano. E para que esse plano se concretize, eu preciso de fazer uma limpeza. Então, Noé, construa uma arca, que eu vou mandar um dilúvio. E vou destruir, eu vou trazer um julgamento à terra. Então construa uma arca com algumas repartições. Coloca todo animal, um casal de cada animal, até os répteis. Separe, anuncia que eu vou trazer um dilúvio. Não é para essa terra. Anuncia para todos que eu vou trazer um dilúvio. Noé ficou 100 anos construindo a arca. As pessoas passavam e viam ele construindo a arca e diziam: esse velho é louco. E alguns perguntavam, curiosos: por que tu está construindo esse barco? Ele dizia: vai vir uma chuva. E essa chuva é um julgamento de Deus. E essa chuva vai destruir tudo: homens, animais, répteis. E sabe o que as pessoas perguntavam? Como eu e você já perguntamos. Se Deus ia destruir tudo, para que ele fez tudo isso? Para que Deus vai destruir a humanidade se ele criou a humanidade? A pergunta era essa. Nunca choveu? Por que haverá de chover um dia, Noé? Se a terra é regada pelo orvalho que desce. Não tem chuva. Por que haverá de chover tanto que vai acabar com tudo, Noé? Nunca houve chuva. E Noé passou 100 anos falando a mesma coisa. E quantas vezes eu e você perguntamos assim desde o tempo da minha avó, desde o tempo do meu avô, que dizem que Jesus vai voltar e até agora nada? Será que ele volta mesmo? Será que isso daí não é conversa fiada? Será que isso aí é conversa de louco? Será que isso aí não é conversa de quem não tem o que fazer? As pessoas achavam que Noé estava pregando prego na madeira porque não tinha o que fazer. As pessoas achavam que Noé estava pregando um prego na madeira porque ele era um velho desocupado. Mas Noé havia ouvido uma voz e havia crido nela. Porque as coisas de Deus é pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E a certeza daquilo que se espera que há de vir. Aleluia. Aleluia. Noé estava construindo a arca e as pessoas diziam assim: por que eu vou entrar na arca? Se aqui no mundo eu tenho tanta liberdade, na arca há restrições. Na arca há limites, porque a arca ela é limitada. Aleluia, Se meu eu tô aqui no Deus. mundo, eu vou pra lá, eu vou pra cá, eu vou pra lá, eu vou pro norte, eu vou pro sul, eu vou pra onde eu quero. Você acha que eu vou entrar numa arca limitada, onde os meus passos vão ser contados, onde os meus passos vão ser limitados? Não. Eu não vou entrar nessa arca onde eu vou ficar apertado, vivendo com outras pessoas. Eu vou deixar a minha liberdade, Noé, para estar dentro de uma arca limitada. A arca é Jesus Cristo, o símbolo de Jesus Cristo. E aquele povo, eles se autocondenaram. Porque a Bíblia diz assim, ó, Jesus disse assim, ó: eu não vim para condenar o mundo. Não. Quem julga que eu vim condenar o mundo está errado. Eu vim para salvar o mundo. Mas há uma condenação. Ele disse: a condenação do mundo é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sabe qual é a condenação do mundo? A luz veio às trevas, mas os homens amaram mais as trevas do que... Sabe qual foi a condenação daqueles homens, daquela nação, daquela geração? Foi a arca. Se não tivesse arca, não tinha dilúvio. Mas veio a arca, e por isso porque Deus é justo. Ele só mandou o dilúvio porque antes ele fez a arca. Ele só fez um juízo para essa terra porque antes ele enviou o seu Filho amado, para que tenha todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, meu Deus. Seja Deus. Foi por isso que ele mandou o dilúvio, porque antes ele preparou a arca. Então a condenação daquela nação, a condenação daquela geração foi ter uma arca. Então veio o dilúvio, por causa que antes veio a arca. Mas ninguém quis entrar na arca. Aleluia, meu Então ninguém Deus. quis entrar na arca. A porta da arca está. Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Ele disse: eu sou a porta da arca. Ele disse: aquele que entrar por mim achará
pastagem, achará vida e vida com abundância. Porque a minha e a sua alegria, irmão, não é ter ouro nessa terra. A minha e a sua alegria não é ter dom de cantar, dom disso, tudo aquilo. A minha e a sua alegria não é ter um momento louvado seja Deus de felicidade como tivemos ali. Podemos nos alegrar sim, mas a maior alegria que nós podemos ter dentro de nós é ter o meu e o seu, o nosso nome escrito no livro da vida. Um dia os discípulos viram todo feliz, batendo no peito e dizendo: Senhor, os demônios nos sujeitam em teu nome. Nós põe a mão, os demônios se ajoelham, cai pra lá, cai pra cá. Senhor, eu estou feliz por causa disso. Jesus falou: não te alegra por isso não. Antes vos alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Porque vem um julgamento para essa terra. Esse julgamento é iminente. Mas Deus só manda esse julgamento porque Ele antes já enviou a salvação. Porque antes Ele já enviou a arca. Antes Ele já enviou a porta. Antes Ele já enviou o caminho de volta para a casa de Deus. Aquela nação ignorou a Noé. Deus mandou o dilúvio. Mas esse não era o plano maior de Deus. Noé agora sai da arca, a terra começa a ser povoada novamente e começa a crescer. As pessoas começam a povoar a terra e Deus, procurando concretizar o seu plano. Qual o plano, irmãos? Torna-me. O plano de trazer você, trazer nós de volta para o lugar de onde não era para nós ter saído. O lugar, louvado seja o nome do Senhor, que é a presença de Deus. Então Deus agora vai lá na terra de Ur e encontra o homem. E o seu pai, ele era fabricante de ídolos. O nome por nome Abrão. E Abrão, irmãos, todas as vezes que ele construiu um ídolo, ele olhava para aquele ídolo e dizia, por quê? Por que eu construo esse ídolo e depois eu me ajoelho diante dele? Ele sentia um vazio e ele sentia uma dúvida dentro do peito. Ele procurava algo maior. Ele procurava algo que, louvado seja o nome do Senhor, preenchesse o seu vazio. Preenchesse realmente, louvado seja o nome do Senhor, as suas questões. Porque ele olhava para as estrelas, ele olhava para o céu, ele olhava para o sol. E ele dizia: não, tem que ter alguém maior. Não é possível que eu possa construir o meu próprio Deus e depois eu o adorar. E a Bíblia diz assim: aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, então recebe. Deus encontrou no coração daquele homem, irmãos, um espaço para ele entrar. E Deus, quando entra no coração de Abrão, Deus fala com ele e fala assim: Abrão, sai do meio da tua parentela. Sai do meio da tua parentela. Sai do meio do teu povo, do teu pai, esquece esses deuses. Vem cá. Segue para uma terra que eu lhe mostrarei, sem endereço. Mas vai pela fé. Porque eu tenho um plano. E você faz parte. Olha, escuta isso. Eu tenho um plano. E você faz parte desse plano. Amém. Aleluia, meu Irmão, nós não Deus. estamos aqui em vão. Como eu falei, essa data já estava marcada por muito tempo. Sim, meu Deus nos Deus. trouxe aqui para nos dar uma palavra que não é minha. É de Deus. E Deus diz para ti e para mim nessa começo de noite: você faz parte desse plano, Abraão. Louvado seja Deus. Aleluia, meu Deus. Abraão entendeu aquilo e Deus disse assim: em ti será bendita todas as nações da terra. Em ti, Abraão, eu trarei de volta os meus filhos. Em ti eu trarei a minha criatura de volta para o meu lugar. Em ti, Abraão, eu trarei de volta os meus filhos para perto de mim. Aleluia. Através de ti, Abraão, e da tua semente, nascerá esse que eu disse para a serpente. Ele esmagará a sua cabeça e abrirá os postões do céu para que os meus filhos voltem de volta para a casa do Pai, para os braços de Deus e para a presença do Altíssimo. Abraão, você crê? Abraão creu. E ele saiu, ele foi, sem endereço, sem mapa, mas Deus era a sua bússola, Deus era o seu guia, e Deus levou Abraão, e foi cumprindo ali as suas promessas. De Abraão veio Isaac, e de Isaac veio Jacó, e de Jacó veio as 12 tribos de Israel, um povo separado, um povo eleito, um povo escolhido por Deus, para que dali o seu plano de salvação, de resgate, de retorno, para que nós tornássemos a Ele
fosse concretizado. E daquele povo, daquela nação, nasceu Moisés, onde Deus deu a Moisés as suas leis, os seus mandamentos. A lei que nos mostra o quanto nós somos pecadores. A lei que nos mostra o quanto nós estamos longe de Deus. A lei que não salva, mas a lei que mostra que eu e você precisa de um Salvador. A lei que mostra que eu e você precisamos de um caminho. A lei que nos mostra que eu e você somos pecadores, somos caídos, estamos longe da santidade de Deus, estamos longe da vontade de Deus. Mas a mesma lei que mostra que há um Deus amoroso que nos ama, há um Deus verdadeiro que tem poder. Louvado seja o nome do Senhor, mas que é justo, é justiça, é juízo, mas antes de tudo Ele é amor. Então Deus deu a Moisés essas leis, os 10 mandamentos, como já muitos aqui conhecem. Amarás o Senhor acima de todas as coisas, só a Ele adorarás, só a Ele servirás, amar o teu próximo como a ti mesmo, honrar pai e mãe, e assim vai. Deus deu esses 10 mandamentos, que é a base até hoje, é a base até mesmo da lei que rege o país, é a base que todos nós temos dentro de nós, a lei da consciência. Quando Jesus voltar, vai ter algumas nações, ou talvez tenha alguém que nasça e não tenha ouvido ainda o Evangelho, não tenha ainda visto a arca, não tenha contemplado a arca. Deus é justo, essa pessoa não vai ser condenada, eu creio assim, ela vai ser julgada pela lei da consciência, porque todos nós temos dentro de nós uma lei, que eu sei que se eu der um tapa no rosto do Guilherme, eu estou errado. Eu não preciso de ouvir a Bíblia para saber disso, eu não preciso de ouvir, porque dentro de mim é uma lei que fala: você tem que honrar seu pai, você tem que honrar sua mãe. Dentro de mim é uma lei que fala com Abraão: há um Deus maior do que os ídolos, há um Deus que está acima das nuvens, há um Deus que só Ele adorarás e só Ele servirás. Há uma lei dentro de mim, dentro de você, há um mandamento que foi cravado pelo próprio Deus. Então Deus deu. Há uma lei também que fala: ama teu próximo, mas ama ele como a ti mesmo. Isso, irmão, está dentro de nós. Nós já nascemos com isso dentro de nós. Mas Deus deu a Moisés esses estatutos. E Deus mostrava para ele que nasceria um Salvador. E dali daquela nação, para resumir, foi nascendo profetas e anunciando um novo tempo, um novo momento, um novo pacto. Ali daquele povo nascia profetas que diziam: vós será o meu povo e eu serei o seu Deus. Daquele povo nascia profetas como Isaías, como Jeremias, que profetizavam a chegada do Salvador. Aquela nação foi separada justamente para que o plano de Deus se concretizasse hoje na minha e na sua vida. E há 2000 anos atrás, aproximadamente, para resumir, há 2000 anos atrás, aproximadamente, aleluia, glória a Deus, aleluia, aproximadamente 2000 anos atrás, aleluia, Deus se levanta do trono, aleluia, e Ele diz: chegou a hora. Chegou a hora. E alguém pergunta: a hora de quê? E Ele diz: chegou a hora. E alguém diz: a hora de quê, Senhor? Ele diz: chegou a hora de buscar, de resgatar, de trazer de volta, de salvar aquele que se perdeu. Chegou a hora de trazer de volta a sua minha criatura. Chegou a hora de trazer de volta os meus filhos para os meus braços. Chegou a hora de trazer de volta aquele que se perdeu, porque Jesus disse assim: eu vim salvar e buscar aquele que se havia perdido. Deus se levanta do seu trono, então, bendito seja o nome do Senhor, e fala para o anjo Gabriel: vai lá na terra de Belém, a menor cidade de Israel, em uma mulher pobre, a nossa irmã Maria. Fala para ela que no ventre dela nascerá um, e esse será fruto do Espírito Santo, e dele eu salvarei o meu povo dos seus pecados. Esse que nascerá será chamado Emanuel, que simboliza Deus conosco. Aleluia, meu Deus. Aleluia, isso significa Deus trazendo nós de volta para Ele. E quando o menino nasce, irmãos, um coral de anjos vem do céu e começa a cantar: boa vontade de Deus para com os homens e paz na terra. Há um novo momento nascendo, há um novo ciclo, há um novo pacto sendo formado naquele momento. Deus está, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, começando o plano que Ele almejou tanto, mas que Ele esperou o seu tempo, porque tudo há um tempo, tudo tem o seu momento.
Tudo tem a sua hora. Deus, ele não atropela o tempo, porque ele é onisciente, ele é onipresente. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então Deus não tem pressa. Deus, ele tem, louvado seja o nome do Senhor, o conhecimento do que vai acontecer. Então ele planejou, preparou aquele momento para que o seu filho nascesse na pessoa de Jesus Cristo, para que ele mesmo viesse aqui como um pai que vê que o seu filho tomou o caminho errado, como um pai que dá a hora do seu filho chegar da escola e ele vê que o seu filho não voltou, ele vê que o seu filho está demorando, então ele toma o mesmo caminho para tomar o seu filho pela mão e dizer: ei, o caminho é aqui, volta para casa. Ele veio se fez criatura para resgatar a criatura, ele se fez filho para resgatar os seus filhos, ele se fez fraco para que nós nos tornássemos fortes. Aleluia, meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor, ele se dispôs de toda a sua glória. Desceu aqui na terra para nos justificar diante de Deus, para nos levar de volta para Deus, para nos reconciliar novamente com Deus, para pagar, louvado seja o nome do Senhor, o preço que nós deveríamos pagar. Porque Deus disse: toda alma que pecar, essa mesmo morrerá. Deus deu uma sentença para nós, e Ele mesmo veio cumprir a sentença. Aleluia, meu Deus. Um dia 2 homens conversando, um perguntou para o outro: como é que é esse negócio de Deus vir e pagar pelo pecado do homem? O homem não era culpado? O homem não é condenado? Como é que pode Deus vir pagar para o homem o que o homem deveria pagar? Aonde tem justiça nisso? E aí o homem fez uma ilustração e disse assim: imagine que você é um juiz, e você está lá no tribunal, e de repente você olha para o banco de réu, e está sentado alguém que você ama, está sentado o seu melhor amigo de infância. E quando você lê a sentença dele, você lê o crime dele, você lê o que ele cometeu, você sendo justo e juiz, e exercendo, aleluia, o seu ofício de juiz, você vê que aquele seu amigo que está sentado no banco de réu, ele é digno de ser condenado. Mas aquele preço que aquele seu amigo tem que pagar, ele não tem condições de pagar, é um valor muito alto. Mas você, sendo juiz e justo, você bate o martelo. E o seu amigo olha para você e vê você batendo o martelo, e ele diz: mas você é meu amigo, você não disse que me ama. Como é que você pode me condenar? E ele disse: eu estou fazendo o que é justo. Porque a justiça é justiça. Você é réu, você é digno dessa condenação, e eu preciso lhe condenar. Então ele bate o martelo e condena o seu amigo que ele ama. E quando o seu amigo vai cair em prantos, quando os guardas vão pegar o seu amigo para o levar, ele saca de um cheque, coloca o valor que o seu amigo deve, assina embaixo e diz: ei, você está condenado, mas eu pago a sua dívida. Você está condenado, mas eu mesmo pago a sua dívida. Eu te julguei, eu te condenei, mas eu mesmo vou pagar por você. Foi isso que Deus fez. Ele veio, se fez carne para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você não morrêssemos em lugar dele, para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, nós não morremos, nós passamos da morte para a vida. Louvado seja Deus. Meu Deus. Ele veio para cumprir a sua própria justiça. Senhor, aleluia, meu Deus. Ele condenou, ele fez a sentença, mas ele mesmo foi quem morreu na cruz do Calvário. Aleluia, meu Deus. Isso se chama graça. Aleluia. E o que é graça, irmãos? Graça é um favor Não merecido. imerecido. Graça é um favor que nós não merecemos. Já estamos resumindo. Graça é um favor que nós não merecemos. Fazer um favor para quem merece é bom, é fácil e é gratificante. De manhãzinho, corta meu cabelo por 10 reais, ali é 20. Ele não merece um favor? Eu posso chegar e fazer um favor para ele de bom grado, porque ele é merecedor. Agora, fazer um favor para quem não merece, fazer um favor para na hora que você precisa da pessoa, a pessoa virar as costas para você. Fazer um favor para quem te odeia. Fazer um favor para quem faz pouco caso de você. Fazer um favor para alguém que não te ama. Fazer um favor para alguém que te despreza, irmãos. Aí se chama favor imerecido. Aleluia, meu Se Deus. chama favor imerecido, mas eu creio que graça é muito mais. Sim, Deus. Eu creio que graça é mais do que um favor imerecido. Sabe o que é graça? Vou resumir a palavra agora. Graça, irmão,
Abracavassou. Graças a Jesus Cristo no Getsemane. Sabe como? Graças a Jesus Cristo no Getsemane. De repente vem chegando uma multidão e ele vai lá, acorda seus discípulos e fala: ei, acorda, acorda, porque já vem chegando o que me trai. E de repente Judas chega perto dele, dá-lhe um beijo no rosto, e ele olha para Judas e fala: amigo, a que vieste? Ele sabia que Judas estava ali para o trair, para o entregar, para o trair, para o entregar por causa de 30 moedas de prata, por causa de um valor de um escravo. E ele lhe beija o rosto e ainda chama ele de amigo. Diz: amigo. Jesus não era hipócrita. Jesus não fazia média. Quando ele disse amigo é porque Judas ainda era amigo dele. Mesmo Judas o traindo, Judas era amigo dele. Ou seja, aquilo que você faz não muda aquilo que Deus é. Aquilo que você faz não muda aquilo que Deus sente por você. Aquilo que você faz não muda o amor de Deus por você. Aquilo que você faz não muda a escolha de Deus por você. As suas decisões, os seus atos, as suas palavras não mudam o que Deus tem para você. Aleluia, meu Deus. Jesus chama Judas de amigo e fala: amigo, com beijo tu me traz. E as pessoas estão ali com pau, corrente, pedra, corrente. E Jesus fala: eu estive entre vós todos os dias pregando. Ele diz: eu estive entre vós todos os dias pregando. E vocês vêm a mim com pau, com corrente. Tudo que eu anunciei foi amor. Tudo que eu anunciei foi perdão. Tudo que eu anunciei foi gentileza, e vocês vieram com pau e pedras, como se eu fosse um malfeitor. E eles pegam a Jesus, que se entrega, algema ele, amarra-lhe os braços, sai-lhe o arrastando, dando-lhe bufetadas, cuspões na cara. Levam Jesus até o Sinédrio e colocam ele diante de algumas testemunhas falsas. Colocam ele diante do sumo sacerdote. E ele começa a lhe fazer algumas perguntas para tentar achar alguma acusação em Jesus. E Jesus calado estava, Jesus calado ficava. E de repente alguém que viu Jesus curar, alguém talvez que tenha sido curado por ele, alguém que viu as suas maravilhas, que sentiu o seu amor, o seu olhar de misericórdia, se levanta no meio daquelas testemunhas falsas e diz: ei, ele disse que lhe derrubaria o templo em 3 dias, e em 3 dias o reconstruiria. Irmãos, aqui não sei se vocês já foram caluniados, mas a calúnia é a pior miséria que existe. A calúnia, a pessoa tem a coragem de olhar no seu olho e te caluniar na maior cara de pau, e você olha e volta e as testemunhas no lugar das pessoas que sabem que aquilo é mentira, mas por causa que está com a multidão, não tem coragem de te defender, não tem coragem de se colocar na frente, não tem coragem de fazer nada. E isso é um sentimento terrível. A pessoa se sente encurralada, a pessoa mesmo não defendendo nada, mesmo estando certa, ela se sente com vazio, ela se sente com espada atravessada. E Jesus ali calado olha para aquela pessoa que ele talvez tenha curado, aquela pessoa que ele anunciou: ei, bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Através daquelas pessoas que choraram no dia que ele falou assim: ó, bem-aventurado vós que chora, porque um dia vocês se alegrarão. Aquele que disse assim: ó, um dia os últimos serão os primeiros, e os primeiros também serão os últimos. Ele anunciava uma palavra, irmãos, para aqueles que estavam por baixo, um dia está por cima, para virar o cativeiro daqueles que estavam sofrendo. E aquelas pessoas agora olham para ele e começam a apontar, ou acusar, e ele olha para aquelas pessoas e não fala nada. E o sumo sacerdote diz: eu conjuro-te que me diga, tu és o Filho de Deus? E ele diz: tu disseste. Mas em breve tu verás o Filho do Homem à direita de Deus Pai, vindo com toda a sua glória. E naquele momento o sumo sacerdote rasga suas vestes, se lança no chão e fala: blasfêmia! Não precisamos mais de testemunha. Ele já blasfemou com a própria boca dele. Blasfeme! E nessa hora alguém dá-lhe um bufetão na cara, outro dá um soco do outro lado, e alguém coloca um saco preto na cara dele e começa a lhe dar murro no olho, no nariz, na boca, aonde quer que acertasse. E ele nada falava, com as mãos amarradas. E alguém fala assim: profetiza, quem te bateu, tu não é profeta. E começa a bater na cara dele, começa a bater na orelha, na boca, no nariz, aonde podia bater. E levantam ele dali e começam a arrastar, leva até Pilatos e fala: Pilatos, nós precisamos que você mate esse homem, porque ele tem infringido a nossa lei. Mate ele, porque senão vai criar um tumulto no nosso povo. Mata ele. Pilatos fala: primeiro eu vou interrogá-lo. Pilatos chama Jesus no pátio. Nagasuka Manguravassuya. Aleluia. Quando ele olha nos olhos de Jesus,
Ele já não consegue mais falar nada, ele já não tem mais do que acusar Jesus. E ele disse, você não vê que estão te acusando? Fala alguma coisa que eu te solto. A Bíblia diz que Pilatos ficou maravilhado só com o silêncio do Cristo Jesus. Pilatos ficou maravilhado ao olhar aquele olhar de amor, de misericórdia. Quando ele olhava para aqueles homens que o acusavam, a única coisa que Jesus transmitia era misericórdia. E Pilatos vai para aquele sacerdote e fala assim, eu não posso matar esse homem, porque eu não encontro nenhuma acusação nele. Leva ele para Herodes e levam ele para Herodes. E Herodes começam a caçoar dele, cospem mais dele e batem mais dele. Depois trazem ele para Pilatos de novo. E ele fala, Pilatos, você tem que matar ele, porque senão vai ter um tumulto aqui e vai chegar nos ouvidos de César. E aí vai sobrar para tu. Mas Pilatos não encontrava nada nele. Mas por causa da multidão, Pilatos leva Jesus ao julgamento. E como era Páscoa, Pilatos sentia no seu coração que ele precisava de libertar Jesus. Ele sabia que Jesus não devia nada. E ele então leva Jesus até a multidão e fala assim, ó, hoje é Páscoa, eu tenho 2 prisioneiros aqui. Eu tenho Barrabás e tenho Jesus, que diz rei dos judeus. Mas eu vou deixar vocês escolher um. Eles pensavam que o povo ia escolher Jesus, irmão, porque Jesus só pregou amor. Jesus ressuscitou mortos. Jesus curou cego. Jesus fez surdo ouvir. Jesus libertou cativeiros. Então Pilatos falou, não é possível que eles não vão escolher Jesus. Mas a multidão, persuadida pelos fariseus e subornada, elas começam a gritar, soltem Barrabás, soltem Barrabás, soltem Barrabás. E Pilatos, mesmo assim, Pilatos fala, tem certeza? Soltem Barrabás. E Pilatos fala assim, e a esse Jesus o que eu faço? Ele não queria crucificar Jesus. Ele fala, o que eu faço com esse Jesus? E a multidão numa voz só grita, crucificam! 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 Louvado seja Deus! E Pilatos pega uma bacia de água e fala, do sangue desse inocente eu lavo as minhas mãos. Talvez você tenha dito, eu não tenho nada a ver com isso. Talvez você tenha dito, isso não é minha responsabilidade. Talvez você tenha dito assim, eu não estava lá, não foi eu quem crucifiquei. Mas isso tem a ver com você também. Pilatos transferiu a responsabilidade que era dele para a multidão, achando que com um pouquinho de água ele ia estar livre daquele sangue. Mas nem eu e nem você não estamos livres daquele sangue, porque aquele sangue foi derramado por todos nós. Aquele sangue foi derramado na cruz do Calvário por todos nós que estamos aqui, e até mesmo por Pilatos. Pilatos transferiu a responsabilidade para a multidão. Ele disse,